Você. E aí eu também queria, eu nunca tinha feito nada, né? Tem muito disso de na igreja a gente às vezes fazer tudo certinho e não ter tido experiência nenhuma. Só que quando se revolta, gente, se revolta Sai da frente. mesmo, é. E daí eu tive essa fase. Mas foi um ano que eu acabei assim com o meu psicológico e aí acabei me envolvendo com uma pessoa que me expôs de uma forma Então, horrível. É. essa atitude foi pior que qualquer fase que você pode ter passado. Sim, sim. Eu acho que para mim o pior foi ver algumas pessoas falando que ele fez o certo, sabe? De tipo, ah, não, ele foi usado por Deus para ter feito isso, porque talvez se ela não tivesse sido exposta, ela estaria mal ainda e tudo mais. E assim, eu ainda não expus muitos dos detalhes dessa história, até porque só agora eu acho que eu me sinto bem de falar algumas coisas. Mas na época, o rapaz demorou 6 meses para me expor, assim, tipo, ele veio para o Brasil para morar comigo e daí, assim, eu fiquei com ele um mês, mais ou menos, e eu vi que não ia dar certo, que era uma pessoa que não... Eu também estava meio Entendi. biruta, né, gente? Estava fazendo coisas sem nexo. E daí ele foi pro rumo dele. Só que ele começou a me ameaçar. Começou a me ameaçar. E eu comecei a pensar, gente, se ele fizer alguma coisa, eu não vou poder fazer nada, né? Mas aquilo, só o fato dele começar a me ameaçar, eu comecei a cair em mim, sabe? Tipo, nossa, o que eu tô fazendo com a minha vida? Eu acho que eu preciso me situar um pouco. Daí voltei para São Paulo, porque na época eu morava eu morava no Rio de Janeiro. E Você se daí mudou. fui embora. Ah, foram muitas decepções, e daí uma coisa foi puxando a outra, e eu fui embora para ficar longe de tudo. Só que daí, nessa fase, eu voltei para São Paulo, para ficar mais perto da minha família também, e fui me recuperando. Na época, eu me lembro que eu ainda fumava maconha e fumava cigarro. Mas as outras drogas eu já tinha abandonado. Mas Eu você estava cheguei. usando outras coisas também? Ai, gente, é um abismo que chama outro, sabe? E a curiosidade também. E na época eu me questionei sobre tudo, né? Inclusive sobre as questões religiosas. Então foi uma época que eu busquei conhecer outras coisas, outras religiões. Eu eu lembro que eu ia muito em cartomante. Eu comecei a me interessar sobre astrologia, enfim, coisas que muitas vezes a gente fica dentro da igreja e como são coisas muito condenadas, a gente acaba ficando curioso para saber como que é isso. E daí eu acabei indo por esse lado, mas olha que interessante. Numa das vezes que eu fui para uma cartomante que eu ia, eu perguntei para ela assim: "Ah, mas será que eu não tenho que sair da igreja e tal? Será que a igreja é meu lugar ainda?" Aí ela falou assim: você não pode sair da igreja. Você não pode sair da igreja evangélica. O seu lugar é na igreja evangélica mesmo. E você vê como que realmente Deus ele traz respostas, sabe, para você. E não estou falando em relação à igreja, mas eu acredito que cada pessoa tem o seu lugar, sim. Sim. E a gente tem um propósito para cumprir, a gente tem uma mensagem para passar para as pessoas. E a gente precisa aceitar isso, sabe? Para que a nossa vida flua de uma forma mais harmoniosa. Dani, você contou isso agora. Eu lembro uma vez que eu fui. Uma amiga foi colocar cartas assim pra mim também. E eu tava nessa mesma situação do tipo, ai meu Deus. Mas e aí? Vou, não vou? Aquela coisa, coração pesado de não saber se devia, se não devia, sabe? E Na aí. cartomante? Era uma amiga, não foi assim uma consulta. Sabe quando. Ah, amiga lê carta, vai colocar carta e tal. E aí eu, antes de ir pra encontrar com ela, eu fiz uma oração e pedi pra Deus. Falei, olha,
eu tô indo lá pra encontrar com ela, a gente vai fazer isso, porque todas iam fazer, né? Era meio que uma reunião das amigas e tal. Eu falei, então, já que eu tô indo, então eu vou pedir pro senhor falar através da boca dela. Eu não quero saber o que tem naquelas cartas. O que eu precisar ouvir, coloque na boca dela. E Deus falou com você? Então, mas eu digo assim, eu fui um pouco mais tranquila, porque eu digo assim, eu não quero nem saber. O que é que apareça lá, bota na boca dela que eu preciso ouvir. Sabe? Assim, olha, hoje eu acredito que a gente mexer com certas coisas, né, vai acabar causando outras. Entende o que eu quero dizer? Então, eu não concordo em ficar mexendo com essas coisas, sabe? Porque, com certeza, alguma coisa acontece, sabe? E todas as vezes que eu fui, as coisas que foram faladas pra mim, todas eram reais. Todas aconteceram. Porque, como é que eu posso dizer? Você acha que Deus fala, sabe? Deus, ele fala. E assim, existem muitos relatos bíblicos que a gente entende que existe um espírito de adivinhação e existe espírito de profecia. E existe uma diferença entre o espírito de adivinhação e um espírito de profecia. A profecia, ela vem muitas vezes para te exortar ou para falar algo que te direcione a alguma coisa específica. A adivinhação, às vezes, só vai te causar ansiedade, sabe? E era o que me causava. Eu ficava ansiosa, ficava esperando que aquilo acontecesse. Coisas que, às vezes, não é para você saber. Entende? Coisas que, às vezes, não é para eu saber. Você acha que o fato de dizer te condiciona a agir daquela forma? Sim. Não só condiciona, como, de certa forma... Como é que eu posso dizer, gente? Causa coisas no mundo espiritual. Muda seu caminho. Você entende? Tipo, não é que muda, mas se você acaba sabendo algo de algo que vai acontecer, independentemente de você saber ou não, você saber, eu acho que já vai fazer com que você haja de outras formas, entendeu? Que era o que acontecia comigo quando eu ia para astróloga. Ela me falava as coisas, por conta de tudo que ela me falava, eu acabava agindo de outras formas. Eu acabava fazendo outras coisas. E eu ficava ansiosa, eu ficava condicionada àquilo, e são crenças limitantes. E Deus, ele não tem isso para nós. Deus, ele quer que você vá além, né? E aquilo que ele fala para você é simplesmente para que você abra o seu caminho e abra a sua mente. Que nem, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem claro disso. Porque para quem me conhece, para quem me segue há muito tempo, sabe que eu sou da Igreja Assembleia de Deus e sabe que a Igreja Assembleia de Deus, ela tem um teor profético muito grande, né? A gente sempre está orando, a gente sempre está ouvindo pessoas falar com a gente, coisas que Deus manda, e até hoje eu sou dessas. Eu gosto que Deus use pessoas para falar comigo. Você não tem o dom da profecia? Eu não sei. Não sei se eu tenho. Se eu tenho, eu coloco na música. Porque existem músicas que são proféticas, né? Existem letras que são proféticas, que falam sobre coisas que a igreja precisa ouvir, e essa letra vai acabar fazendo com que a igreja se desperte, com que a igreja, faça alguma coisa, Sim, né? mude, traga evolução, né? Isso, são músicas proféticas. Mas, por exemplo, quando aconteceu essa exposição, quando esse rapaz me expôs, eu fui cantar numa igreja e eu estava nessa fase de eu não saber, essa questão religiosa estava mexendo muito com a minha cabeça, eu estava indo em cartomante. Gente, imagina a bagunça que eu estava na minha cabeça. Sim. Drogas, e eu queria Divórcio, parar. droga. E eu queria parar de cantar. Eu falava pro meu irmão, Jorginho, eu preciso parar, eu vou morrer. E daí ele falava, aí existiam questões, poxa, mas o que eu vou fazer? Porque tem toda essa questão administrativa aqui, que você vai fazer o quê? Enfim, gente, era muito complicado. E aí eu fui numa igreja, e antes dessa igreja eu falei assim para Deus, você tá vendo a minha situação, você tá vendo que eu tô doente, na época eu tava doente, tava com um problema no intestino, tava dando problema em tudo. E eu preciso ouvir a sua voz, eu preciso saber que você existe, que você tá me olhando, vendo a minha situação, para que eu tenha um norte, porque eu não sei o que pode acontecer comigo, eu já tô desesperada.
E daí cantei e tudo mais. E era uma Assembleia de Deus. Daí o pastor, ele, no final do culto, a gente foi lá pro camarim, comemos e tal. Aí eu vi ele conversando com meu irmão, daqui a pouco ele veio falar comigo. E daí ele falou exatamente assim: olha, vai acontecer um tsunami na sua vida. Você vai achar que é o fim, que acabou para você. Mas eis o que você vai fazer. Você vai fazer isso, isso, isso. Daí ele começou. E eu, na época, eu fiquei olhando para ele assim, eu não estava entendendo muito bem o que ele estava falando. Isso foi antes da exposição? Um mês antes. Jesus amado. Um mês antes. Aí ele falou, você vai para um lugar, você vai ficar nesse lugar, esse lugar da natureza, você vai se recompor, você vai ficar um tempo, você vai voltar mais forte, você vai focar nas coisas de Deus. Aí ele começou a falar, esquece essas coisas da mídia, esquece namorado, esquece tudo, comece a sua vida do zero, mas não pense que é o fim. Vai ser um novo começo para você, você vai voltar mais forte. E começou a me dar aquele ânimo. E eu rebatia. Ele ainda falou que eu ia ter um filho. Ele falou? Isso eu não. Gente, Filho homem. Um filho homem, que Deus tinha alguém preparado para mim. E que não era desse meio gospel, né? Eu até achei que não era músico. E pensei assim, caramba, mas eu tô nessa situação, imagina que eu vou ter um filho, né? E, enfim, eu ia rebatendo e ele foi falando e acabou orando por mim e tudo mais. Quando aconteceu, quando a pessoa reapareceu das cinzas e me expôs, ele me avisou, o menino me avisou, ele falou assim, hoje você vai lançar uma música, né? E eu tava lançando um projeto da Deezer, o Deezer Apresenta. Sei. Aí eu falei, vou. Aí ele falou, então, hoje você vai lançar essa música e a sua máscara vai cair. Ele falou assim. Aí eu falei para a pessoa que estava comigo, eu falei, eu acho que eu preciso acionar um advogado porque vai acontecer alguma coisa muito ruim comigo. E aí, quando aconteceu, aí o pessoal começou a ligar para mim, só que eu lembrei do pastor. Eu falei, não é o fim. Porque, tipo, passou na minha cabeça, tipo assim, pronto, agora acabou a minha vida, o pessoal da igreja não vai mais querer saber de mim, né? Eu tô exposta, tô humilhada. Eu não sei se vocês ouviram o áudio, né? Mas, tipo assim... Na época eu ouvi. Você teve contato, então? Sim. Pois é, horrível, né? Tipo, Sim. uma sensação horrível. Tipo, eu tava extremamente nervosa, super abalada, acabada. E daí eu falei para as pessoas perto de mim, gente, acabou, não sei o que vai ser da minha vida agora, eu vou ter que pensar no que eu vou fazer. Só que aí eu lembrei do pastor e algo aconteceu, que foi a igreja me abraçar, que era uma coisa que eu não estava esperando. Eu achava que a galera ia me malhar. Claro, houveram críticas, houveram pessoas que me condenaram. Sim, claro, gente. Eu penso hoje, né? E se eu tivesse visto isso acontecer, será que eu também não condenaria? Será que eu não pensaria, caramba, mas uma cantora gospel, né, gente? Poxa vida, como que chegou nesse ponto? A gente não sabe. Então, hoje eu entendo muito melhor a situação, sabe? E vejo que Deus, ele realmente usou essa situação para reverter, sabe? E me mostrar que não, que existem pessoas que vivem o verdadeiro evangelho, que entendem que a igreja também é um hospital e que entenderam a minha situação difícil, sabe? Que era difícil de entender, mas entenderam que eu era uma cantora que estava com problemas, que era um ser humano e que passou por um divórcio e que vinha de uma família tradicional. Assim, é fácil de contextualizar. Para quem está dentro da igreja, é fácil de você contextualizar a minha situação, sabe? É muito fácil. Então, a partir daí aconteceu tudo que o pastor falou. E eu fui entendendo a diferença de essas questões de adivinhar, de você ficar buscando saber o futuro também, porque não é saudável, sabe? O saudável é você viver o presente da melhor forma possível para que o seu futuro brilhe, sabe? Hoje eu sou muito feliz com tudo que Deus realizou na minha vida, porque hoje eu tenho fé, eu sou uma pessoa que tem muita fé e força para poder sonhar e para poder realizar as coisas que eu acredito, para poder
entender que a igreja ela é uma porta para você, né? Tem uma frase que diz assim, que a igreja ela é uma porta para você desenvolver a sua espiritualidade. Mas nem todos que estão na igreja são espirituais. E nem todos que estão fora da igreja não são espirituais. Então, eu acredito que a gente que tem contato com a igreja está tendo a chance ali, sabe? A oportunidade de se desenvolver. Mas que eu não preciso me resumir às quatro paredes. A gente estava até falando sobre a pandemia, que a pandemia ela deu a oportunidade para a gente ser cristão dentro de casa, né? Não só na igreja. Sim, a igreja é muito importante. Eu amo estar na igreja, eu amo congregar, gosto mesmo. Gosto do momento de adoração, gosto de estar ali com as pessoas, mas a gente teve que aprender a ser cristão dentro da igreja. Para mim foi uma redescoberta. Eu entendi que eu não estava sendo cristã. Sim. É aquela coisa, né? Mais importante do que ver a pessoa na igreja é ver a igreja na pessoa. Né? Eu entendo. Pelo menos, assim, eu tô falando da minha experiência pessoal na pandemia. Então, chegava uma hora do meu dia que eu sentia vontade de orar, entendeu? Aí eu pensava, por que eu não vou orar? Vou orar. Não é porque eu não estou na igreja que eu não vou orar, vou orar. E comecei a desenvolver um outro nível de relacionamento com Deus. Além das necessidades do dia a dia, além da necessidade de mostrar para as pessoas, ou de estar na igreja, ou de, enfim, ser aquele cristão de carteirinha, né? É muito além de um título. Então, hoje